Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, o capítulo de número 15. E nós vamos ler os versos de número 50 a 58. Glória a Deus por essa oportunidade, por estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, de 50 a 58, que diz assim: Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos. Talvez na sua Bíblia esteja em abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e este que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória, ou pela vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão, o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, queremos te dar graças ao Senhor por esse privilégio de mais uma quinta-feira estarmos aqui para meditar na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, com a sua graça, nos guardou mais uma semana e hoje nos permite voltar ao tempo como igreja para te adorar, Senhor. Nós queremos aprender a tua palavra, que o teu Espírito se encarregue de confirmar as tuas verdades no nosso coração, não o que queremos, mas o que a tua palavra diz que é e como é. Nos auxilie, Senhor, a entender, para que nós possamos, pela fé, viver firmes e inabaláveis no ensino, na doutrina, Senhor, ensinada pelo teu Filho, pelos apóstolos, pois nós entendemos que é o verdadeiro ensino que sustenta a igreja. Então ajude cada um de nós. Oramos também, Senhor, nessa oração ainda, meu Deus, inicial, oramos pelo nosso pastor Daniel Venâncio, oramos por cada pastor, Senhor, nas congregações, que o Senhor continue fortalecendo cada família, os teus filhos que têm encargos na tua casa, que eles sejam fortalecidos e que possam, Senhor, se manter inabaláveis até que o Senhor venha nos buscar. É a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus irmãos, quinta passada, o nosso presidente, pastor Daniel, esteve aqui, nos ministrou uma palavra, e hoje eu quero concluir com os irmãos essa etapa que tratamos a respeito da doutrina da ressurreição, fazendo uma observação que na última vez que nós estivemos aqui, ensinar não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, pastor. A gente que se pronuncia, a gente corre mais risco de errar do que de acertar. Não tem bem-aventurança para quem fala. Tem mais bem-aventurança para quem ouve, bem-aventurado que ouve. Claro que bem-aventurado é aquele que anuncia a palavra, mas o que eu quero dizer é que quando a gente fala, a gente corre o risco de ou errar, ou se equivocar, ou de alguma maneira ser mal entendido. Então, eu quero inclusive usar o exemplo do Ed Gleidson para convidar os irmãos para serem bereanos. Precisa ser bereanos. Mesmo que o seu pastor ministre um estudo, você avalie o que está sendo ministrado, de maneira que, se você julgar que alguma coisa não está correta, ou que de repente um entendimento não ficou claro, cada membro tem liberdade de alguma maneira se manifestar, porque assim se consolida o estudo, se consolida o ensino. E ninguém é detentor do saber, nós estamos aqui de alguma maneira aprendendo mutuamente. Então, esse assunto de fato é um assunto delicado, mas não é um assunto impossível de ser entendido, tão pouco difícil. E aí na última semana que nós tivemos aqui, no decorrer do estudo, mais ou menos no minuto 35, eu fiz uma afirmativa, que foi, nós na ressurreição não teremos esse corpo. 10 minutos depois,
isso foi de alguma maneira balizado pelo fato de que o que eu quis dizer, Diogledes, foi: nós não teremos esse corpo no sentido de que esse corpo passará por uma transformação. Então nós vamos retomar a partir daqui e pensar o que Paulo diz, pastor Raul, a partir do verso número 50, que é justamente a ênfase que ele faz. Inclusive eu aproveito, você que pode anotar, se você quer entender doutrina da ressurreição, e se você quer entender volta de Cristo, tem 3 textos elementares. Primeiro, o capítulo inteiro que Paulo escreve, o capítulo 15 inteiro que ele escreve a primeira carta. É um dos textos mais claros. O segundo texto, ou talvez o primeiro, eu não sei qual a ordem que a gente podia colocar, é 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, especialmente os versos números 13 a 18. É a parte mais clara do Novo Testamento que fala dessas ênfases da volta de Jesus. E o outro texto é 2 aos Coríntios capítulo 5, especialmente os 10 primeiros versos que Paulo fala a respeito da transformação do corpo. Então, vamos retomar aqui a partir do verso de número 50, para a gente considerar essa tão esperada transformação que nós aguardamos. E a palavra-chave que se repete no texto que nós lemos aqui é transformação e revestido. Ou seja, são palavras-chave que nos ajudam a entender o que vai acontecer, não só no ato da ressurreição, o que vai acontecer com o nosso corpo, mas também a ênfase para permanência, para consistência, porque o apóstolo conclui esse ensino dizendo assim: meus irmãos, vocês precisam permanecer firmes, estejam firmes e mantenham-se firmes. E a base de nossa firmeza é essa esperança. Eu lembro que em um dos cultos aqui, isso é onde nós cantamos: nossa esperança é sua vinda. Então, para alguns, a vinda de Cristo vai ser um grande terror, mas para nós que cremos pela fé, ela será de esperança, será de transformação. Então, vamos ver o que diz a partir do verso número 15. Cada um dos irmãos que quiserem fazer manifestações, o fato, eu volto a repetir, o fato da gente estar filmando, de repente transmitindo para os nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa ou que verão depois, não impede de que os irmãos possam se manifestar para cooperar com o texto ou para levantar ou suscitar questões relacionadas ao ensino. O verso de número 50, Paulo diz: agora digo-vos, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Então a afirmativa que se faz é: haverá uma modificação nesse corpo, e que Paulo chama de transformação. Então semeia-se a semente, que é esse corpo, enterra-se esse corpo após o falecimento. E aqui, Milena, Paulo está falando dos que já morreram, dos que na vida de Cristo já estão sepultados. Então semeia-se esse corpo e nós teremos esse corpo transformado. Então é a partir desse corpo. Não significa dizer que vai ser exatamente esse corpo, mas é a partir desse corpo, porque a ênfase em assim como a semente que é lançada na terra e ela morre, o que volta não é aquela semente, não é aquele mesmo fruto. Paulo desenvolveu isso quando falou da semeadura, mas a partir daquele fruto, a partir da transformação, há uma nova estrutura. Então o que a gente tem? Na ressurreição do corpo, nós não vamos ter um retoque desse corpo. A casa vai ser desfeita e reconstruída. A ênfase de Paulo é essa: a casa ela vai ser desfeita. Desfeita por quem? Pela morte e por tudo aquilo que a morte é capaz de fazer, decompor o corpo. Inclusive nós pensamos naqueles que, por exemplo, baterem em explosões de aviões, morreram e eram cristãos e morreram de acidentes automobilísticos. Deus vai pegar aquela semente que foi lançada na terra e a partir dela, transformando essa semente agora, tirando a carne e o sangue e fazendo uma transformação. Então a ênfase do Paulo é: meus irmãos, digo-vos isso, carne e sangue não herdarão. Então a carne e o sangue não comportam o céu, a carne e o sangue não pode habitar o céu. Então é necessário uma transformação.
Ah, pastor Ivonaldo, que corpo vai ser? Paulo falou a respeito das carnes. Meus irmãos, há diversas carnes. Há a carne do homem, há a carne da ave, há a carne do peixe, há a carne dos animais. Ele fez distinção. Então Deus que criou uma carne para o peixe, uma carne para o homem, uma carne para a ave, uma carne para os outros animais, é amplamente poderoso para criar um novo veículo para a nossa alma. Então a ênfase de Paulo é justamente essa. Assim como esse corpo físico, matéria, corruptível, hoje é o veículo de transportar a nossa alma, Deus, com o seu poder, a semelhança do que fez com Cristo Jesus, nos dará um corpo transformado, não mais com carne e com sangue. Então a ênfase de Paulo é carne e sangue, que são corruptíveis, que perecem, que envelhecem, e aí o exercício é: todo dia nós vamos morrendo um pouquinho. O Everaldo está certo, ele diz que a carne ela vai pendendo, alguns se inclinam literalmente, talvez ficam corcundos e tal, mas no geral a carne vai literalmente pendendo para o pó, que é de onde ela veio, portanto corruptível, e a ênfase inicial é carne e sangue, não herda o reino de Deus, ela não pode herdar o reino do céu. Então há uma barreira aqui, há uma proibição que, no caso da vinda de Jesus, os que já estiverem mortos, eles vão ter o seu corpo, aquela semente lançada, transformada em um novo corpo, a partir daquela semente lançada que é esse corpo atual, e quem estiver vivo vai passar por uma transformação, vai passar por aquilo que Paulo chama de uma mudança radical. A transformação original significa mudança radical, e mudança radical é literalmente mudança de maneira que transforma, que muda, que não deixa aquilo que é perecível, aquilo que perece. Então é a ênfase do verso de número 50. Aí nós vimos aqui também, meus irmãos, que Jesus ele fez uma afirmativa, mas não significa também dizer que ele fez aquela afirmativa dizendo que vai ser exatamente assim. Ele fez uma comparação. Vamos ver Mateus, nós vimos isso aqui quando ele tratou com os saduceus. Mateus 22, Jesus faz uma afirmativa em relação a como será lá no céu, como será nesse ambiente agora eterno, em que a corrupção, ou tudo que é corrupção, vai ser eliminado. Mateus 22, os versos números 28 a 30. Mateus, capítulo de número 22, o verso de número 28 e 30. Olha o que Jesus diz. É a pergunta que se faz para Jesus, né? Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher? Pois todos tiveram contato com ela, todos construíram matrimônio. É a pergunta dos saduceus que não acreditavam na ressurreição. Olha a afirmativa de Jesus a partir dos versos números 29 e 30. Jesus, respondendo, disse-lhes: vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós já desenvolvemos isso em momento anterior. 30. Porque na ressurreição não se casam, nem se dão casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Mas Jesus não está dizendo que nós vamos ser anjos, serão como. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui, Eva, é que lá não tem necessidade fisiológica. Não tem nenhum tipo de necessidade fisiológica. Sabia que casamento é uma necessidade fisiológica? Deus criou o nosso corpo, a Deus, de maneira que ele tem necessidades que são cumpridas e plenamente abastecidas no matrimônio. E aí Jesus fala, em síntese, diz: não vai ter necessidade fisiológica lá, vai ser a semelhança dos anjos, mas não está dizendo que nós também seremos anjos, né? Ele está dizendo que vai ser a semelhança no sentido de que anjo não tem necessidade fisiológica, não tem nenhum tipo de necessidade assim como nós temos. Então, vamos pensar também o que Paulo escreve, 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo fala a respeito do nosso corpo também e dessa transformação desse ambiente que ele, de alguma maneira, julga que é infinitamente melhor. 2 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler por hora apenas os 4 primeiros versos. Paulo ele fala também desse mesmo assunto em uma outra comunidade, que é os Coríntios. Segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 5, os versos de números 1 a 4. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se dissolver ou se desfizer, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas, mas por Deus. Então Paulo está falando de que aqui, céu? O nosso corpo.
Só que ele está usando uma figura de linguagem de uma construção, tanto de uma casa muito simples, quanto de um tabernáculo, que era a barraca, e ele fala de um edifício construído com uma estrutura pelo poder de Deus. Ele está falando do corpo humano. E ele diz mais, 2, pois nisso gememos ardentemente, desejando ser revestido da nossa casa que é do céu. E aí novamente ele faz ênfase nessa transformação de um novo vestir da nossa alma, e ele chama isso de revestir. Verso número 3, se é que estão vestidos, não somos achados nus. O que ele está falando? Mesmo você que tem um corpo humano, que veste a tua alma, diante de Deus, se você não estiver em Cristo, você pode estar nu. A ênfase é essa. Então, mesmo vestido com um corpo físico, diante de Deus, se você não estiver em Cristo, a sua alma pode estar nu diante dele. Lembra da ênfase que Jesus faz numa festa? Ele diz, como é que entraste aqui sem vestes nupcial? O que Jesus está falando? Da fé no Cristo que salva. Então não é uma veste física literal, ele está falando de um revestir da alma. Então ele segue. 4. Porque nós que estamos nesse tabernáculo, ele está falando do barraco, que é o nosso corpo, nesse tabernáculo, gememos, sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos. Ele está falando, não que queremos morrer, o despia quer morrer, mas revestidos, para que a mortalidade seja engolido pela vida. E aí Paulo considera que a verdadeira vida é a transformada por Cristo, porque na transformação da ressurreição não se morre mais, não experimenta-se mais morte. Por isso que ele usa a expressão mortalidade revestida pela vida, ou imortalidade. Verso de número 4 era o último. Então, Paulo desenvolve isso até o verso de número 10. Até o final nós vamos retomar essa leitura. Então, o que Paulo faz ênfase aqui nesse primeiro verso 50? Carne e sangue não é do céu, mas há uma transformação. Esse barraco velho aqui, a hora que ele tombar, Deus o reconstruirá, o revestindo com um edifício do céu, com um edifício que comporta a permanência no céu, com um edifício que estará permitindo encontrar-se com Deus, com um edifício que poderá estar com Deus sem necessariamente experimentar a morte. Porque hoje, o pastor Daniel, no último dia que ele esteve aqui, foi sábado, não foi, Digley? O pastor Daniel esteve aqui, no finalzinho ele disse assim, eu vou provar aqui agora, você quer morrer? Quem quer encontrar com Jesus tem que morrer, e é verdade. Para a gente encontrar com Jesus hoje, a gente precisa desfazer esse barraco, precisa desfazer esse tabernáculo, e a ênfase de Paulo é essa. Então, a carne e o sangue não herdam o céu, mas a transformação a partir desse corpo, que será lançado como semente, caso Jesus não venha enquanto estivermos vivos, será a transformação, o revestimento que ele fará nas nossas vidas. Vamos para o verso número 51, volta aí para 1 Coríntios, capítulo 15, verso número 51. E aí Paulo agora passa a falar da transformação para aqueles, irmão, que podem estar vivos na volta de Cristo. E Paulo tinha tanta convicção disso, pastor Raul, que ele disse assim, nós, e olha a expressão que ele usa, verso número 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, todos seremos, ele se inclui, nós seremos transformados. Então a ênfase de Paulo e a convicção era que Jesus ia voltar naqueles dias. Jesus estava voltando naqueles dias. Ele disse, olha, eu vou contar para vocês um mistério, nem todos dormiremos. O que ele quis dizer que na volta de Jesus vai ter pessoa que vai estar viva. E o que vai acontecer com aqueles que estão vivos quando a trombeta soar e Jesus vier? Os mortos serão ressuscitados primeiro e nós que estivermos vivos seremos transformados. Vamos ver isso primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Ele está dizendo que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer na volta de Cristo, porque alguns vão estar vivos e, portanto, há um processo aqui que fala dessa transformação, tanto para aqueles que já morreram, quanto para aqueles que estão vivos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 adiante. Primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13 adiante. E ele começa dizendo, não quero, meus irmãos, que sejam ignorantes, ou seja, que lhes falte esse conhecimento acerca dos que dormem, para que vocês não se entristeçam, não fiquem tristes,
como acontece com os demais que não têm esperança. 14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 15. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, aí ele se inclui, né? Ele diz, nós, os que estamos vivos, ou que estivermos vivos por causa dessa ocasião, não precederemos, ou seja, não, ante a vinda de Cristo, não precederemos os que dormem. Então tem uma ordem. Selminha, se Jesus voltar hoje, todos aqueles que morreram em Cristo, parentes, amigos, irmãos da igreja, desconhecidos, mas que estão em Cristo, aqueles que são de Cristo na sua vinda, eles serão primeiro ressuscitados. A partir do corpo lançado, eles a alma será revestida de um novo corpo conforme a ciência e poder de Deus. E nós que estivermos vivos, passaremos por uma transformação radical. Então, essa é a ênfase que Paulo faz. Então, a garantia de Cristo ela é linda porque, Deus, quer eu morra e quer eu esteja vivo, eu estou bem. A vida vai bem. Se eu já estiver morrendo quando Cristo voltar, eu estou na esperança de que eu terei o meu corpo transformado. Se eu estiver vivo e eu estiver em Cristo, seguindo a Cristo com fidelidade, sabe o que acontece? Eu também estou bem. Porque assim como Deus, no seu poder, na sua ação de poder, Ele ressuscitou a Cristo, Ele vai fazer exatamente o mesmo conosco. Exatamente o mesmo. E isso traz esperança. Quando Paulo escreve, para a comunidade dos Tessalonicenses, tem muita gente que está triste. Meu Deus, o que vai ser da vida? Sabe aquela expressão, ó vida, ó céu, ó azar? Acabou, não tem esperança. Paulo está dizendo, não seja como eles. Nós que estamos em Cristo, nós temos esperança. Quer a gente tombe agora, quer a gente esteja vivo quando Ele voltar, há lucro em Cristo. E é por isso que eu acho, pastor Raul, que ele cunha aquela frase, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou vivo, estou bem. Na hora que Cristo voltar, o ressoar da trombeta, eu tenho o meu corpo transformado. Se eu estiver morto, é lucro. Se eu estiver vivo, é lucro. O importante de tudo isso é estar em Cristo, firme em Cristo, vivendo em Cristo, experimentando, Eva, novidade de vida. Todo dia novidade de vida. Todo dia vivendo um novo Edgleides de Deus, como você disse aqui na terça-feira. É isso mesmo, vivendo um novo de Deus, e nós vamos a cada dia experimentando com convicção aumentar da nossa fé. Então a ênfase de Paulo aqui é na transformação. Volta aí comigo para a ênfase que ele faz no verso de número 51. Verso de número 51. Não dormiremos, mas seremos todos transformados. Então essa expressão transformado significa passar por uma mudança radical. Passar por uma mudança radical, de maneira que a carne e o sangue sejam transformados para uma nova matéria que Deus vai gerar, que comporte estar diante da sua presença. Então vamos ler uma referência que é Filipenses, avança um pouquinho, capítulo 3. Paulo vai fazer ênfase novamente aqui a respeito dos transformados, ou desse transformar. Filipenses, capítulo 3, os versos de números 17 até o verso de número 21. Filipenses, capítulo 3, o verso de número 17 ao verso de número 21. Finalzinho do capítulo 3 da carta que ele escreve aos Filipenses. Olha o que ele diz. A ênfase que ele faz na firmeza de estar seguindo a Cristo. Há benefícios em seguir a Cristo. Ele diz, irmãos, sede também meus seguidores, e marcai-os que assim também andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Sabe uma coisa que a gente ouve muito nesses dias? Só fazer um parênteses aqui, Milena, é o seguinte: ó irmão, não olha para mim não, olha para Cristo, tá? Não olha para mim não, olha para Cristo. Paulo diz o contrário. Paulo diz assim, olha para mim, me imita, porque eu estou imitando a Cristo, e se eu estou imitando a Cristo, você pode me imitar. Às vezes ele diz assim, não olha muito para a gente não, que você vai encontrar falha, olha para Cristo que é perfeito. Isso é um pouco de justificativa para não querer viver santidade. Claro, em algumas áreas. Então Paulo era corajoso, pastor. Ele disse, olha, observa bem, olha como é que ele começa a ênfase. Irmãos, sede também meus seguidores. Não só seguidor de rede social. Me segue lá na rede social,
Milena, dá um like lá, compartilha, comenta. Não, ele não está falando só de seguir em rede social. Ele está falando, segue o meu exemplo de vida. Olha a minha conduta, olha o que eu faço, olha como eu me comporto, olha como eu faço negócios, olha como é que eu ministro a palavra, olha como é que eu ando. Ele desafia a gente nisso. Ele desafia a gente, ele diz, seja meus seguidores. Olha lá. Irmãos, sede também os meus seguidores, e marcai, ou seja, observe os que também andam assim. Ele não é presunçoso de dizer, Selma, só eu ando assim. Não, ele está dizendo, tem mais gente que também anda assim, que também anda seguindo a Cristo. Então, se você tem gente que segue a Cristo com referência, com padrão, com zelo, segue, imita. Lembra do escritor aos Hebreus, capítulo 3, verso número 7? Observai a fé dos vossos líderes, dos vossos guias, e fazer o quê? Imitai a sua fé. Continua, verso número 18. Porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo agora faz um paralelo, diz, olha, me imita, eu imito a Cristo, mas cuidado com outras pessoas que você pode estar seguindo, porque eles são literalmente inimigos de Cristo. Então o inimigo de Cristo é quem vai na contramão de Cristo, não cumpriu os preceitos de Cristo, não obedeceu às orientações de Cristo, torna-se um inimigo de Cristo. 19. O fim deles é a destruição, e o Deus deles é o seu próprio ventre, e a glória deles é a vergonha deles mesmos, que só pensam nas coisas da terra. Agora observe o que ele diz sobre a transformação e sobre a esperança dos que estão em Cristo Jesus. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. De que ele está falando? Segunda vinda de Cristo. O Salvador Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu próprio corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas em si mesmo. Então a ênfase de Paulo é, siga a Cristo, siga aqueles que estão fielmente seguindo a Cristo, faça a separação de todos aqueles que são inimigos de Cristo e mantenha esperança. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho Cristo vem, e quando Ele vier, Ele transformará o nosso corpo vil, quer já estejamos debaixo da terra, quer estejamos vivos, porque assim como Deus fez com Cristo, Ele fará conosco. Então essa é a esperança. Vamos ler outra referência, anda um pouquinho aí, Colossenses, está bem à frente, capítulo 3 também, verso de número 4. Paulo também faz uma outra ênfase para uma outra comunidade a respeito desse mesmo assunto. Carta que Paulo escreve aos Colossenses, o capítulo é o de número 3, verso de número 4, para que a gente possa ganhar tempo aqui. Colossenses capítulo 3, verso número 4. Ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, ele não está falando de Cristo aparecer, pastor Raul, no sentido de Cristo aparecer ali como uma visão, como companhia espiritual mística. Não, ele está falando da segunda vinda. Quando Cristo aparecer, quando Ele vier, olha o que acontecerá. Então também vós aparecereis com Ele em glória. Ou seja, então esse corpo corruptível, ele receberá uma ação direta de Deus, e a gente chama isso de glorificação. Então a doutrina da glorificação, Selma, é essa transformação desse corpo vil, fraco, pecador, tendencioso ao pecado, que vai voltar para o pó e que a partir disso receberá em Cristo Jesus transformação e receberá manifestação de glória. E isso a gente chama de glorificação. Então a transformação tem a ver com o processo de iniciação da glorificação. É isso. Então vamos ler outra referência. Ainda avançando aí, primeira carta de João. Está pertinho de Apocalipse, é carta, tá? Primeira carta de João, o capítulo é o de número 3 também. Então ficou fácil de decorar essas referências, né? Filipenses 3, Colossenses 3 e 1 João 3. Todas referências que falam da segunda vinda de Cristo e da transformação do nosso corpo. O verso é o de número 2. Primeira carta que João escreve, capítulo 3, verso de número 2. Olha o que o texto diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, ou seja, ainda não se manifestou para aqueles que estão vivos ou para aqueles que estão mortos, ainda não se manifestou o que havemos de ser diante de Deus. Aí ele avança. Mas sabemos que quando Ele aparecer, mais uma vez a expressão aparecer aqui,
é sinônimo de parousia, de vinda universal de Cristo, de segunda vinda, de retorno de Cristo para buscar a sua igreja. E aí o texto diz: quando ele aparecer, haveremos de ser semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Meu Deus do céu, que bênção! Na oração sacerdotal, Fabriciano, Jesus diz: Pai, eu também oro por aqueles que vão crer sem necessariamente ver. Ó irmãos, mas há uma esperança da gente ver Cristo, há uma esperança da gente ver o Senhor, há uma esperança não só disso, de vê-lo, mas também sermos a semelhança dele. Olha o que esse texto diz: quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele. Nós não seremos Cristo, mas teremos uma glória parecida com a de Cristo, e a glorificação é isso. Ela começa, pastor Raul, com a transformação, que é do corpo que já foi lançado na terra, que é do corpo que estiver vivo, mas ela é progressiva. Lembra da ênfase que o salmista faz e que o profeta também faz? A luz do cristão, ela é a semelhança à luz da aurora, que vai brilhando. Então acredito que a glorificação de Gleide será um processo que nós teremos toda a eternidade para experimentar as grandezas de Deus, a começar pela transformação do corpo, que é o corpo lançado no pó, que é o corpo que estiver vivo. É o início da glorificação. Até o tempo de dentro da eternidade nós temos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, ao corpo que ele experimenta hoje. Lembra de Atos 7, Mariana? Atos 7, Estevão está morrendo e ele olha para os céus e ele vê quem? Cristo, assentado. E não faz descrição de detalhes como ele estava, que corpo tinha, mas nós teremos um corpo semelhante pela fé ao dele. Vamos partir agora, voltando aí para o verso número 52 da carta que ele escreve aos Coríntios, para a gente dar sequência, dentro ainda do que a gente está vendo. Primeiro aos Coríntios. Isabelinha, fica quietinha, filha, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 15, verso número 52. Aí a ênfase que Paulo faz aqui agora é a pergunta que podia se fazer, não é quando isso vai acontecer? Ok, eu sei que independente do meu estado, quando Cristo voltar, se eu já tiver partido e for apenas um jaz, ou se eu estiver vivo, eu sei que eu terei o meu corpo transformado. Na segunda vinda de Cristo eu terei um corpo semelhante ao dele, dando início ao processo da glorificação. E a pergunta é, quando isso vai ser? Paulo passa a responder. Verso de número 52. Em um momento, em um piscar de olhos, talvez na sua tradução esteja abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então a ênfase aqui é para o improviso. Meus irmãos, nós não sabemos quando é, não tem uma data. Inclusive esse texto, ele nos ensina que nós não devemos fazer previsão de tempo. Eu sei, e o que nós podemos dizer como pregadores, como pastores, é que de fato é a semelhança da mulher que está grávida. As dores do parto têm aumentado muito. É só a gente olhar as dores que estão ao nosso lado, a gente vai ver que os sinais eles são muito claros, mas nós não conseguimos dizer, olha, vai ser tal dia. E a gente usa sempre a expressão de possibilidade. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Então, qual é o cenário aqui agora? Nós sabemos o que vai acontecer, mas nós não sabemos quando vai acontecer. E o que nos compete fazer? Estar firmes, estar vigilantes, estar prontos. E aí Jesus ele tratou disso inclusive antes de Paulo. Vamos ler o que diz Marcos, e apesar de essa referência do capítulo 13 de Marcos também está nos outros evangelhos, mas eu gosto do que trata Marcos, apesar que Mateus também é muito importante o que Mateus fala no capítulo 24. Mas por hora nós vamos ler Marcos 13. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 24. A fim de que nós possamos pensar no improviso desse dia. Nós não sabemos a hora, não sabemos o momento. O que a gente sabe é que vai ser uma fração de segundos. Já viram como a nossa pálpebra, os nossos olhos, eles ante a um risco, eles se fecham rapidamente? De repente você está passando em um ambiente e tem uma poeira, alguma coisa, e vem um cisco, o olho ele tem um reflexo muito rápido. O que Paulo está querendo dizer? Além de não sabermos quando vai ser muito, mas muito rápido. E ele usa a expressão aqui, abrir e fechar de olhos. No original a expressão, Edgleison, é átomo.
E átomo, por muito tempo, foi algo considerado, Milena, como algo que é extremamente rápido e que não se divide. Algo extremamente rápido, ligeiro, que quase foge aos olhos humanos, que praticamente foge aos olhos humanos, dado a rapidez. Você já percebeu que você pisca o olho tão rápido? É tão rápido. Ante a qualquer risco você pisca o olho. Então essa é a ilustração que Paulo usa, e aí Cristo ele deixou um alerta para a gente, e Marcos registrou. Marcos capítulo 13, verso de número 24 adiante. E é bom fazer a ressalva de que tanto o capítulo 13 de Marcos quanto o capítulo 24 de Mateus, eles falam de duas situações. A primeira situação, falam da destruição de Jerusalém no ano 70, pastor Val. Mas ao mesmo tempo que está falando, Adelso, do julgamento para Israel nos dias, a partir de Roma, ele também fala dos últimos dias, ele fala da conclusão de todas as coisas. Então, portanto, serve de alerta para nós hoje. 24 adiante, no capítulo 13 de Marcos. Mas, naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. 26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos a juntar os seus eleitos, quer vivos, quer mortos, os eleitos, desde os quatro cantos dos ventos, ou seja, todos os continentes de alguma maneira vão ser alcançados. Onde houver uma vida, essa vida será alcançada por esse evento cataclismo. Aí da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas aprendei, e aqui está o alerta de Jesus, mas aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos já estão tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está perto e muito perto, já está às portas. 30. Na verdade, eu vos digo que não bastará essa geração até que todas estas coisas sejam feitas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Observe agora o que Jesus diz em Marcos registra a partir do verso número 32. Mas naquele dia e hora, nem o homem sabe, nem os anjos nos céus, nem os filhos, senão o Pai. Aí o alerta é: tomem cuidado, vigiem, orai, porque não sabeis quando chegará esse tempo, quando será o tempo, porque o Filho do Homem é como um homem viajante para longe, que deixou a sua casa e deu autoridades aos seus servos, e a cada homem o seu próprio trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. 35. Vigiai, portanto, porque não sabei quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou seja, pela madrugada, ou quando raiar o dia pela manhã, para que, vindo ele de repente, e aí a mesma expressão, é o piscar de olho, é o átomo, é aquilo que é extremamente rápido, para que, vindo ele de repente, não vos encontre dormindo. E o dormindo aqui não é o dormindo que Paulo usou, para dizer que pessoas já haviam morrido. O dormindo aqui é a displicência cristã. O dormindo aqui é o desligar-se espiritual. É aquilo, Edgleides, que você disse na terça-feira, é o não querer viver a novidade de Cristo. É viver as coisas do passado. É estar como a porca lavada voltando à lamaçal. Então, a ênfase aqui, meus irmãos, nós não sabemos quando isso vai ser. O que devemos fazer? Vigiar. O que devemos fazer? Orar. O que devemos fazer? Estar alerta. O que devemos fazer? Observar os sinais, ainda que os sinais não sejam o cerne central da mensagem, mas é um alerta para que possamos nos preparar, porque se o senhor da casa soubesse a que hora vem o ladrão, o que ele faria? Ele se prepararia. Então que Cristo não venha para nós como um ladrão, mas que ele venha como um noivo. Olha a diferença. Para alguns ele virá como um ladrão, e ele virá literalmente roubar, não no sentido de que Cristo é um ladrão, mas no sentido de, assim como um ladrão vem e tira aquilo de alguém, Cristo vai tirar a oportunidade daqueles que estão desperdiçando. Então, para alguns ele virá como um ladrão, para aqueles que são de Cristo, estão na fé de Cristo, ele virá como um noivo. A diferença, apesar que vindo como noivo não significa que pode ser negligente, porque Mateus 25 fala que o noivo está vindo
e naqueles dias alguém confiou, é o noivo, ele conhece a gente demais, está tudo certo, e ficou negligentemente para trás, não deu tempo de fazer nada. Então a ênfase do verso número 52 é essa, é o preparo. Vamos ler outra referência ainda de Mateus, apesar que eu disse que a de Marcos é mais interessante, mas vamos tomar aqui algumas falas de Jesus que Mateus registrou no capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler alguns versos alternadamente. Mateus capítulo de número 24, a ênfase que Jesus fala desse dia, do dia que serviu de alerta tanto para a nação de Israel, quanto a invasão do exército romano, quanto para a igreja, para os cristãos, para aqueles que são de Cristo, que aguardam a sua vinda. Capítulo 24 de Mateus, os versos de números 24, 31, 36, 44 e 50. Verso de número 24 diz assim: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível, enganarão até os eleitos. Mais uma vez a ênfase, pastor Raul, de que não é todo mundo que toma o nome de Cristo que é de Cristo. Nem todo de Israel é israelita, disse Paulo, no sentido de que a vigilância, o critério é fundamental. Verso de número 31. Ele enviará os seus anjos com um grande som, o som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Então a ênfase que Paulo faz será num piscar de olhos, no momento que nós não sabemos, no entanto, um momento muito rápido, no ressoar da trombeta, os que estiverem mortos terão seus corpos transformados, os que estiverem vivos, os mortos terão seu corpo ressuscitado, e os vivos terão seu corpo transformado. E a ênfase é, cuidado, fique alerta, porque os que são de Cristo, assim como o uso da trombeta, Deus, naqueles dias servia para duas coisas importantes a trombeta, pastor Raul. Primeiro, era um alerta para que todos aqueles se preparassem para a guerra. É uma guerra. Esperar Cristo é uma guerra. A guerra da vigilância. Irmãos, eu fui militar por um bom tempo, e se você algum dia experimentou guarda, seja cuidando de alguma coisa para alguém, é um descuido que você dá, o ladrão leva as coisas. É sempre assim. O guarda é um trabalho, é uma luta. Então a trombeta servia para convidar aqueles que tinham que pelejar para ficarem prontos para a guerra, mas ela também tinha uma outra ênfase, que era anunciar a vitória do exército que já estava batalhando contra os inimigos. Então a ênfase de Paulo é: se prepare, fique alerta, mas também observe a vitória que Cristo vai dar. Isso nós vamos ver nos versos seguintes. Então, o verso de número 31 fala da trombeta, e eles ajuntarão os eleitos desde, reforçando aí o que Marcos já disse. Vamos saltar aí para o verso de número 36. Mas aquele dia e hora, nenhum homem sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Mais uma vez um alerta para a gente poder ficar pronto. Verso de número 44. Por isso, estáis vós prontos, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Cristo ele faz completamente diferente do que nós fazemos. Nós vamos fazer qualquer coisa, nós anunciamos, nós de repente anunciamos antes. Você vai fazer, por exemplo, um culto festivo, você vai fazer, por exemplo, uma cruzada, você anuncia, se tiver condições faz um cartaz, coloca a rádio para anunciar, Jesus vem, silêncio, convidando os seus para estarem prontos, convidando os seus para continuarem orando, para continuar vivendo a novidade de vida, para não abrir mão da santificação, enfim, estarem prontos. O último verso, verso de número 50. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não procura e na hora em que ele não sabe. Mais uma vez a ênfase do improviso, mais uma vez a ênfase daquilo que nós não temos controle, mais uma vez a ênfase de que não dá para fazer nada depois que ele vier, Milena. Se há alguma coisa para fazer, é agora. Se há alguma coisa para mudar, se há novidade de vida para ser feita, é já. E nesse instante ainda nós estamos aqui caminhando. Para podermos saltar, já está nessa mesma página, eu acredito, na sua Bíblia, o verso de número 13 do capítulo 25 de Mateus. Eu acredito que deve estar na mesma página aí. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. A Bíblia, meus irmãos, ela está recheada disso.
ela está recheada desse alerta, apesar de ele não anunciar o dia, mas os alertas são inúmeros. E nós não podemos esquecer disso, porque há uma esperança muito grande para a nossa vida. Quer a gente tenha tombado, esteja morto, quer estejamos vivos, há esperança em Cristo, há um lucro em Cristo. Então, portanto, não devemos descuidar, não devemos abrir mão dessa esperança, não devemos descuidar disso. Então, voltemos aí para os versos de número 53 a 57 de 1 Coríntios, para a gente caminhar aqui para a conclusão. 1 Coríntios, capítulo 53, e nós vamos ler até o verso de número 57. Olha a ênfase que Paulo faz depois de falar do momento, depois de falar do improviso, do alerta para que vigiemos. Ele agora dá sequência e diz, 53, porque é necessário que este que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e que isto que é mortal seja revestido da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá o provérbio, que está escrito, a morte foi tragada em vitória. Uma ênfase ao escrito do profeta Oséias. Verso de número 55. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó morte, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte, ou ferrão da morte, é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é confortante demais. Essa semana que passou a Selma, mas o Adelso, a família passou um luto. Ninguém gosta disso. Mas quando a gente lê um texto como esse aqui, a gente recobra a esperança. E a gente recobra a esperança sabendo que os que estão em Cristo, eles estão seguros. E Paulo, por 3 vezes aqui, ele faz ênfase em coisas importantes. Primeiro, observe as expressões que se repetem. 53 se repete a expressão revestido. 54 repete a expressão revestido 2 vezes, revestido e revertido. No 54 ainda aparece a expressão vitória, conquista. No verso número 55 aparece a expressão vitória, e no verso 57 aparece a expressão vitória. O que Paulo está dizendo é, no revestimento da fé, no poder transformador, tanto da ressurreição quanto da transformação, nós vencemos a morte. Então não importa o estado em que nós vamos estar, quer mortos, quer vivos, em Cristo nós a vencemos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso que Paulo, agora eu entendo de Deus, por isso que Paulo, ele lá quando escreve aos Romanos, ele diz, nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não tem nada que nos separa de Cristo Jesus, porque a fé em Cristo, ela é capaz de nos fazer transportar dos estados mais graves. Olha a esperança, você morreu, o seu corpo foi lançado na terra, mas em Cristo você vence a morte. E você terá um corpo ressuscitado para não mais morrer, para experimentar a eternidade com Cristo. Se estiver vivo, terá o seu corpo transformado. Ou seja, o que estiver vivo, olha a vitória. Você vai poder, olha a ilustração, você vai poder olhar para a morte, ainda que morte como um estado, não como uma pessoa, mas como um estado, e dizer, morte, beijo para você aí. Não deu para você me pegar não, se você estiver vivo na vida de Cristo. Veja que conforto. Se você estiver morto, eu acho que quem ressuscita dando um beijo para a morte. Ó, não consegui ficar ali não, porque o Salvador fez, Deus fez comigo o que Ele fez com o Salvador. E se eu estiver vivo, ó morte, você não me pegou não. Então por isso, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É por isso que Paulo fala, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus agora. Vem com força, Maranata, ora vem Jesus, vem agora, vem já. O que ele está dizendo? Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Isso é revigorante, isso é esperançoso. Isso gera vida, isso gera conforto, isso gera alegria, isso gera entusiasmo para a gente viver a vida com muita graça. Quer morramos o dia que Deus quiser nos levar, e aí a gente vai entendendo algumas expressões da Bíblia. Por que os meninos lá na fogueira ardente eles disseram, ó, se Deus quiser nos matar, Ele nos mata, porque o que importa é estar com Ele.
Se Ele quiser matar, Ele mata. Se Ele quiser dar vitória, Ele dá vitória. Porque o que importa é a gente estar nele. Porque se a gente estiver nele, nós vamos triunfar de qualquer forma. Isso é revigorante, isso é confortante, isso traz alegria, isso traz esperança. Então o desejo de Paulo, finalizando essa carta, é dizer, meus irmãos, por isso que a gente precisa trabalhar, meus irmãos, por isso que a gente precisa ser abundante na obra, meus irmãos, é por isso que a gente não fica triste, é por isso que a gente está abatido, mas não está desanimado, está perseguido, está sendo afligido, mas a gente está prosseguindo, a gente está avançando. Essa é a ênfase, essa é a alegria, e é nisso que a gente se conforta, é nisso que a gente se revigora. Tem dia, pastor Raul, tem dia, pastor Edgley, tem dia, Deus, que nós como pastor, nós estamos para baixo, nos cansamos, sabe por quê? Porque esse corpo ele é corruptível, mas o dia que o corruptível ceder espaço para a incorrupção, o dia que o que é mortal ceder espaço para a imortalidade, nós revigoraremos com Cristo eternamente. Então o dia que bater o cansaço, não desanima não, abre a Bíblia Sagrada na primeira carta aos Coríntios, lê o capítulo 15 inteiro, abre na segunda carta aos Coríntios, lê o capítulo 5 inteiro, abre na primeira carta aos Tessalonicenses, lê o capítulo 4 inteiro, aí você termina dizendo, pode vir. Se você quiser vir agora, está tudo certo. Se você quiser vir daqui 30 anos, está tudo certo. Se você quiser vir no dia que você quiser vir, está tudo certo. E se você não quiser vir e Cristo vir antes, um beijo para você aí, porque você não me pegou não. É esperança, disso que Paulo está falando. Esse é o revigorar da mensagem. E é nisso que a gente tem que se alegrar. E às vezes nós andamos moribundos. Por que a igreja primitiva vencia daquele jeito? O povo era perseguido, o povo tinha esse entendimento. Maranata, vem Cristo, vem com força, Cristo, vem agora. Porque se o Senhor vir agora, a morte não me pega. Porque ainda que se o Senhor chegar agora, eu terei transformação. E se eu já tiver morrido, e por isso que tinha muito mártir, é por isso que Estevão está sendo apedrejado, ele está dizendo, eu estou tranquilo porque eu estou vendo o meu Salvador, eu estou tranquilo porque eu estou vendo aquele que está sentado à direita de Deus, está de pé, à direita de Deus. E isso gera convicção, isso gera alegria, isso gera esperança. Então que hoje, meus irmãos, concluindo essa parte da ressurreição, nós podemos também já introdutoriamente pensar nessa alegria de esperar Cristo. Que a vinda de Cristo não seja um dia de tristeza para nós, que a vinda de Cristo seja um dia de muita alegria, de regozijo, de esperança, de gozo e de ânimo. Então vamos ler novamente esse texto da vitória. Olha o que ele diz. E quando este que é corruptível tivesse revestido de incorruptibilidade, e esse que é mortal tivesse revestido da imortalidade, então se cumprirá o provérbio, tragada foi a morte na vitória. E aí ele usa uma expressão aqui que é muito importante, que é, ó morte, onde está o teu aguilhão, o teu ferrão? O aguilhão e o ferrão, ele pode ser um exemplo, Selminha, aqui de duas coisas que talvez nós conhecemos. Talvez aquele ferro de tocar o boi, pastor Raul, ou o ferrão do escorpião. É como se Paulo estivesse dizendo, ô escorpião, o teu ferrão não tem veneno. Ô ferrão, ô escorpião, o teu ferrão não pode neutralizar mais a nossa vida, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque estando em Cristo, o teu poder de matar já não nos impede de viver esperança em Cristo. Então, em síntese, é basicamente isso que Paulo está dizendo. E aí a gente agora pensa, para a gente caminhar para a conclusão, verso de número 58, concluindo aí. Olha o que ele diz. 57, tem uma mensagem muito importante aqui no 57, que é, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não diz aqui, nos dará a vitória. O verbo aqui, o verbo dar, não está no sentido de futuro. O verbo está no presente, agora, nesse instante. Quem lê, está dizendo assim, você que lê agora, isso serve para você agora. Graças a Deus que em Cristo Jesus Deus nos dá a vitória. Ele está falando, não, Deus vai nos dar a vitória lá no dia da ressurreição, no dia da sua vida. É isso que ele está dizendo? Não, ele está falando, você já é vencedor, você já venceu. Olha a ênfase do 57. Mas graças a Deus, esse graças a Deus é um brado, mas graças a Deus, que Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, em Cristo nós somos mais que vencedores de fato. Em Cristo Deus nos dá a vitória. Deus não nos dará a vitória, Deus nos dá no presente, agora, nesse instante, hoje. Então, independente da situação que você pode estar vivendo, em Cristo
você pode declarar: eu sou mais que vencedor, porque Deus em Cristo Jesus já me deu, Ele me dá a vitória. Todo dia Deus nos dá a vitória. E é por isso que nós lemos na quinta retrasada, Edgleides, quando Paulo diz: todo dia eu entrego o meu corpo, todo dia eu morro, todo dia, o que ele está dizendo? Em Cristo eu tenho vitória. Todo dia eu estou correndo risco, mas em Cristo sou mais que vencedor. ênfase final aqui do verso de número 58, que é: portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Sabe o que Paulo fala? Ele diz assim: meus irmãos, depois de vocês terem escutado toda a mensagem da ressurreição e da vinda de Cristo, o que você deve fazer? Trabalhar. Você deve se esforçar para que outros também conheçam isso. Você deve se esforçar ao máximo que as suas mãos estejam recheadas de obra. 1 Coríntios 4:1, que os homens nos conheçam como dispenseiros de Deus, dos mistérios de Deus. O desejo de Deus é que as nossas mãos estejam envolvidas na obra, que aquele que colocou a mão no arado não retire a mão. Então Paulo conclui dizendo: olha, independente de quem você é, se você é um líder já, se você já tem desenvolvido um trabalho de liderança, se você está começando, se você é alguém experiente, inexperiente, o importante é que você trabalhe para o Senhor. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis. Irmãos, o que nos impede, depois de pensar que Deus vem nos buscar na pessoa de seu Filho, independente de qual estado que estejamos, quer mortos, quer vivos, o importante é que quando Ele voltar nós estejamos fazendo assim o que, pastor Raul? Continuar lidando com o reino de Deus, com graça, amando a sua palavra, lendo, orando, meditando, amando a igreja, buscando os perdidos, fazendo o trabalho de um bom evangelista, de um bom pastor, de um bom diácono, de um bom presbítero, de um bom membro, de um bom filho de Deus. O desejo de Deus é esse. E aí Paulo ele reforça muito isso. Ele está dizendo: trabalhe com força. Primeiro, tenha convicção de que você está firme. Esteja firme. Fique firme, porque você está em Cristo. Em Cristo, que é a rocha de sustentação das nossas vidas, nós temos que estar firmes. Não dá para ficar aquela ave que canta: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não dá. A fraqueza ela vem com um momento de vida que Elias teve, que Pedro teve, mas não é uma constância, não pode ser uma constância da vida. O que Deus espera de nós, meus irmãos, é que aquele que colocou a mão no arado trabalhe. Mateus capítulo 9, verso número 33 adiante, Jesus vai dizer que a seara ela é muito grande e são poucos os trabalhadores. E a ênfase de Paulo aqui é: meus irmãos, trabalhe com força, trabalhe para a obra do Senhor, esforce-se, saiba que você precisa estar firme, mas depois trabalhe, que a sua obra seja abundante. O que é abundante? Olha lá o que Paulo está dizendo: meu irmão, não se contente em fazer um trabalhinho aqui, outro ali. Tenha a sua agenda sobrecarregada do trabalho do Senhor. E aqui eu faço uma ênfase nessa minha fala. Não estou falando, de ativismo, porque ativismo também eu posso estar envolvido em muita coisa de maneira que eu já não leio mais Bíblia. Eu estou fazendo tanta obra de Deus que eu não leio mais a Bíblia, eu não tenho mais meu devocional, eu não oro mais, eu não faço mais aquilo que eu devo fazer. Não estou falando disso. A obra do Senhor é você primeiro estar firme, e depois que você está firme, você firmar outros na fé. Lembra? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas, ensinando-as a guardar, fazendo novos discípulos. É disso que Paulo está falando. Então a ênfase é: trabalhe, inabalavelmente esteja inabalável, mas sempre esteja abundante na obra do Senhor. E por que eu posso e devo estar firme na obra do Senhor? Porque o trabalho daqueles que estão na obra do Senhor não é vão. E aí eu quero convidar você para voltar um pouquinho na ênfase do verso de número 14 adiante. 1 Coríntios capítulo 15, verso número 14. Olha o que Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, então é vã. Então é vã, ou seja, em vão, não tem qualquer sentido. Então é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. O vã e em vão está dizendo sem sentido, sem qualquer valor, sem qualquer mérito, sem qualquer retorno.
E aí ele continua e diz, sim, e se somos achados por falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se a afirmativa está correta, se é que os mortos não ressuscitam, 16, observe o que diz 16 e 17, porque os mortos não ressuscitam em Cristo e Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda está em pecado. Agora Paulo chega no último texto, na última parte desse texto, ele diz, meus irmãos, trabalhe com força, porque Cristo ressuscitou, e não só ressuscitou, ele vem buscar aqueles que pela fé estão nele, e portanto trabalhe, que o seu trabalho no Senhor não é vão, não é vão. Então, meus irmãos, eu quero concluir convidando os irmãos para pensar. Deus nos deu uma ótima oportunidade. Às vezes nós pensamos que o nosso trabalho aqui é vão, mas no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Edgleitos, pegar o seu carro, sair daqui com a sua família, ir para São Gabriel, não é vão. Pastor Antônio Carlos, que pode estar nos assistindo, está na Bahia, num lugar remoto, pastoreando, cuidando de pessoas, isso não é vão. Pastor Raul, aproximadamente 2 décadas, pastoreando pessoas com todas as dificuldades, isso não é vão. Adelson está na casa do Senhor depois de um longo dia de trabalho, cuidando de coisas que de repente você nem deveria estar envolvido, mas fazendo isso com amor, isso não é vão. Ele está aqui servindo ao Senhor, não é vão, meus irmãos. Trabalhar na obra do Senhor não é vão, há uma recompensa, há um privilégio de trabalhar na seara do Senhor. Nós fomos privilegiados, Deus nos deu honra de trabalhar na sua seara. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E aí Paulo, ele é alguém que tinha muita consciência de que o seu trabalho não era vão no Senhor. Ele vai usar a expressão não é vão trabalhar para o Senhor em quase todas as suas cartas. E quase todas as suas cartas ele faz questão de dizer que trabalhar para Cristo é um grande privilégio, é uma grande honra, quer sofrendo, quer não sofrendo, quer preso, quer livre. Por isso que ele disse, eu aprendi a estar contente com tudo. Para mim tanto faz, está tudo certo, ter, não ter, está bem, não está bem, ter saúde, não ter, com Cristo está tudo bem. Porque se eu não estiver bem e eu morrer, Cristo me ressuscita. Se eu estiver bem, Cristo me transforma. Então importa que eu use a minha vida, que eu não sei quando vai acabar, para a glória dele, para o trabalho dele, para o louvor dele, para a honra dele, para a glória dele, para que o céu seja povoado. Então nós vamos concluir lendo algumas referências do trabalho que nunca é vão. Regina, trabalhar para o Senhor nunca é em vão. Nunca é em vão. Deus é um bom patrão. Já dizia o nosso amigo pastor Pedro Braga. Né, pastor Nelson? Ele dizia, Jesus é o melhor patrão. Jesus é o melhor patrão. Trabalhar para Jesus é uma honra. Não se faz nada para Deus que Deus não nos pague. Não se faz nada para Deus que Deus não possa recompensar. Deus não deve a ninguém. E que honra trabalhar com um patrão desse. E que honra servir a um Senhor desse. Então nós vamos concluir lendo Gálatas 2. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 2. Você vai passar aí 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Efésios. Então Gálatas capítulo 2, nós vamos ler Gálatas 2. Paulo tinha uma convicção muito clara, me lembro, de que fazer tudo na obra do Senhor deve ser feito com alegria, as mãos devem estar cheias de bons trabalhos ao Senhor. Gálatas 2:2, olha o que Paulo diz. Na verdade eu vou ler um também para que os irmãos entendam a peleja de Paulo. Gálatas 2:2. Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi por causa de uma revelação e comuniquei-lhe o evangelho que prego entre os gentios, porém particularmente aos que eram de reputação, a fim de não correr ou não ter corrido em vão. Paulo está dizendo, eu trabalhei demais, a fim e com a consciência de que esse trabalho não é vão. Tudo que eu fiz foi consciente de que o que eu estava fazendo não é um trabalho em vão, sem qualquer sentido. Você já teve a experiência de fazer um trabalho de repente na sua casa? E aí você começa uma labuta e de repente você não planeja direito, e você começa a fazer e de repente você olha, poxa vida, podia ter feito de outra maneira. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, se você seguir as orientações do Salvador Jesus, da Bíblia Sagrada, ser sensível ao Espírito Santo, tudo que se faz na obra do Senhor, conforme o Senhor, o dono da obra, orientar,
tem uma recompensa, nunca vai ser em vão. Filipenses, avança um pouquinho, passa aí. Gálatas, Efésios, já é na sequência Filipenses, também capítulo 2. Pensa numas referências fácil de guardar. Quando os capítulos é 2, é tudo 2. Quando os capítulos é 3, é tudo 3. Aí isso fica fácil de guardar. Aí a gente decora no sentido de lembrar, não no sentido de decorar, de não fazer sentido, mas no sentido de guardar a referência, porque fica fácil É Gálatas 2:2 e Filipenses 2:16. Olha o que Paulo, mais uma vez, está dizendo a respeito do trabalho. Verso de número 16. Retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo. Que dia é esse? Na sua vinda, na segunda vinda, no advento da parousia, ou seja, na vinda universal de Jesus Cristo. Ele diz, retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me. E esse gloriar-me aqui não é de vanglória. Gloriar-me aqui, pastor Raul, é de experimentar a glorificação, de ter um corpo transformado com um corpo semelhante como o de Cristo. E ele fecha dizendo, no dia de Cristo, de não ter corrido em vão e nem ter trabalhado em vão. Irmãos, Paulo está dizendo, eu corri demais, trabalhei demais, mas em Cristo, na sua vinda, eu tenho convicção de que tudo que se fez não é vão, não é em vão, não é sem recompensa, não é sem sentido, não é sem valor. Todo trabalho para o Senhor é valoroso. Uma alma que se ganha para o Senhor, pastor Raul, tem muito valor. E eu louvo a Deus pela sua vida. Se hoje eu estou aqui falando da ressurreição, da esperança, porque um dia o irmão me evangelizou e me falou da salvação de Jesus. Então veja como é importante o trabalho. Às vezes a gente olha assim, Deus, para a gente dizer assim, meu trabalho não está valendo muito não. Selminha, às vezes o quarto jovem pode parecer não estar valendo muito. Pode ter gente dizendo assim, mas isso ali não vale nada. Você está cuidando de uma alma, que lá na frente vai ser um ganhador de outras almas. E isso nunca é em vão. Isso tem uma recompensa de vida eterna. E o Senhor nos dará recompensas. Então a ênfase aqui, meus irmãos, é trabalhe com força, mas cada um veja como se trabalha, com que materiais se utiliza. Se materiais perecíveis, isso fala do trabalho. Então, lendo a última referência, 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, a última referência. 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, verso de número 5 a 8. Ainda que às vezes nós achemos, irmã Eliana, que parece que o trabalho não tem resultado. E me parece que aqui, por um momento, é o pensamento de Paulo, só que ele conclui fazendo ênfase de que valeu a pena. Valeu a pena. Quantas vezes, Milena, nós fazemos as coisas para o Senhor e nós julgamos que não valeu a pena? Não valeu a pena. Tudo que se faz para Deus, seguindo as suas orientações, sendo feito conforme os seus preceitos, nunca é em vão. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, os versos de número 5 a 8. Olha o que o texto diz. Por isso, não podendo eu também esperar mais, mandei-vos saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser vão. Paulo está dizendo, eu fiquei com medo do meu trabalho ser vão nessa área. Eu fiquei com medo de tudo aquilo que eu fiz, de repente por uma ação do maligno, do tentador, se perdesse aquele trabalho. Mas ele continua a narrativa e diz, mas agora, ele está falando, tem uma esperança, vindo Timóteo de vós, para nós, e trazendo nós boas novas da vossa fé, e do vosso amor e da vossa caridade, como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como nós também de ir ver-vos. Portanto, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e angústia, pela fé. E ele conclui, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Ele está dizendo, eu pensei que era vão, mas vocês estão firmes no Senhor, valeu a pena o trabalho, valeu a pena o trabalho. Então Paulo conclui o ensino dessa carta, nos ensinando isso, meus irmãos. Ele gasta 58 versos de um capítulo inteiro para nos ensinar. Mantenha sua fé em Cristo. Importa, quer você morra, quer você viva. Se você estiver em Cristo, você vai estar bem. Independente de como você morrer, na vida de Cristo, Deus com o seu poder transformará. Na verdade, ressuscitará o nosso corpo.
para um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, está trazendo início esse processo da ressurreição, da glorificação, ressurreição e glorificação. E se estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Portanto, fiquem firmes. Você que já está em Cristo, você já venceu a morte. Você já venceu a morte, nós já vencemos a morte. Então o que devemos fazer? Batalhar, levar o Evangelho a outros, ter as nossas mãos cheias de bons trabalhos para o Senhor, fazendo um trabalho com critério, com cuidado, vendo com que material nós usamos, materiais que, conforme a fala do próprio Paulo, materiais que vão ser, pastor Raul, provados pelo fogo, mas que se permanecer, nós receberemos os galardões dele. Então eu quero concluir convidando os irmãos para uma oração. Que Deus ajude, que os trabalhos das nossas mãos, talvez, se você que já chegou até aqui, não tenha o seu trabalho de você, que você que já chegou aqui como trabalho vão, mas confie que tudo que se faz para o Senhor tem uma recompensa. Você que de repente está fraquejando no trabalho, aquele que colocou a mão no arado não pode desanimar, coloque a mão no arado novamente, trabalhe, se envolva na obra, faça um bom trabalho enquanto se pode trabalhar, porque Cristo vem, Ele está às portas, nós não sabemos quando Ele vem, mas que quando Ele vier, independente do dia, da hora, quer de madrugada, quer meia-noite, quer antes da madrugada, antes do clarear do dia, quer pela manhã, a hora que Ele vier, que Ele nos ache fazendo a sua obra. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, pedindo que Deus nos dê capacitação, que o Santo Espírito de Deus possa inundar o nosso coração dessa verdade, que estando em Cristo, nós somos mais que vencedores, que estando em Cristo, nós somos mais que vencedores. Coloque a mão no seu coração e nesse momento, lembre-se do chamado que Deus fez a você. Deus te chamou para um grande trabalho, Deus te chamou para uma grande obra, e nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter para realizar esse trabalho. Pode ser que Deus dê a muitos de nós mais 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos. Ele é que sabe. Pode ser que Ele nos dê apenas mais um ano, pode ser que Ele nos dê apenas 6 meses, pode ser que Ele nos dê apenas 2 meses, pode ser que Ele nos dê apenas mais uma semana, mas não importa quanto tempo nós vamos ter, o que importa é que em Cristo nós somos convidados para um grande trabalho. E qual é o trabalho? Ir anunciar essa mesma mensagem a outros. Ir anunciar que o nosso Cristo está vivo. E anunciar que Ele vive, que Ele está vivo, que Deus com o seu poder o ressuscitou e que há uma esperança para nós, e que se tombarmos no meio do caminho antes desse grande dia da vinda de Cristo, nós estamos seguros nele, o nosso corpo vai ser ressuscitado, nós teremos o início da glorificação e teremos a eternidade para ter um corpo semelhante ao de Cristo, e se estivermos vivos nós teremos o nosso corpo transformado. Então vamos manter-nos firmes, trabalhando ao Senhor. Pai de amor e bondade, nós nos colocamos diante da Tua presença, concluindo esse estudo nessa noite, te agradecendo, ó Deus, pela a compreensão da Tua palavra, pela convicção que ela gera no nosso interior, pela convicção eterna que, independente do nosso estado, quer de mortos fisicamente, ou quer de vivos quando o Senhor voltar, o que importa é que estejamos contigo, porque quem está em Cristo, pois os que são de Cristo, quer na morte, quer na vida, estarão bem, estarão seguros. Nós queremos nessa noite te agradecer, ó Deus, pela Tua ação graciosa. Nós te damos louvores, como disse o Teu filho Paulo, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia e que hoje está à destra de Deus intercedendo por nós, vivo, e é porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã, independente de como estaremos no amanhã, quer mortos fisicamente, quer vivos trabalhando. O importante é que Teu Filho vivendo, nós também experimentaremos a vida que Ele recebeu, a vida que Ele resgatou na vitória sobre a morte. Ajuda-nos, meu Deus, a sermos trabalhadores profundos. O objetivo de todo esse estudo, Senhor, é para dizer que há firmeza em Ti, há firmeza na Tua palavra, há firmeza na fé salvífica de Teu Filho Jesus Cristo, há firmeza nas Escrituras, há firmeza na sã doutrina, e a sã doutrina nos traz convicção, a sã doutrina nos traz vida não só para nós, mas ela também nos impulsiona a levar essa vida a outros, a não estarmos de braços cruzados, mas sermos trabalhadores, Senhor,
Senhor, nós te fazemos um pedido nessa noite. Aqui estão líderes, ou líderes estão aqui, Senhor, líderes de pessoas, dos jovens, das mulheres, dos homens. Aqui estão pastores, ó Senhor. Ouvirão líderes, ouvirão pastores, ouvirão aqueles que um dia colocaram a mão no arado. E o Senhor nos ensina nessa noite que nós devemos, depois de estar firmes, sermos trabalhadores assíduos. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, quando nós falhamos no bom trabalho que o Senhor nos confiou. Nós queremos nessa noite também receber o empoderamento dessa palavra para trabalhar com mais dedicação, para fazer a tua obra com maior zelo, para fazer a tua obra com maior empenho, porque nós não sabemos quantos dias nós ainda teremos para cooperar nessa obra. É como o teu filho contou naquela parábola, que muitos foram chamados, e alguns foram chamados bem cedo, bem no princípio, outros foram chamados próximo do meio-dia, e outros estão trabalhando foram chamados para trabalhar praticamente no fim do expediente. Nós não sabemos em que estado nós estamos ao certo, mas nós sabemos que queremos ser tidos por ti servos fiéis. Então nos ajude a trabalhar, que tudo que o Senhor nos colocou com responsabilidade, Senhor, ajuda-nos a trabalhar com dedicação, mantenha-nos firmes, porque nós aguardamos a consolação, e o nosso trabalho no Senhor não é vão, porque o nosso pagamento não será apenas um simples galardão, mas será experimentar a eternidade ao teu lado, com a convicção de que a tua palavra é verdadeira. Abençoe cada pastor que aqui está, abençoe cada um dos teus filhos, dos líderes desta casa, das mulheres, meu Deus, aos anciões, abençoe cada trabalhador dessa seara, meu Deus, abençoe os pastores da nossa cidade, do município de Planaltina de Goiás, abençoe os pastores, os líderes do estado de Goiás, do Brasil, das nações, abençoe a tua igreja. E nós concluímos dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas nos ensine também a estarmos vigilantes. Ensine-nos também a estarmos prontos em oração, em temor e tremor diante do Senhor, fazendo trabalho com zelo, com dedicação. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos concluir informando os irmãos que no sábado nós temos aqui culto da família. Vai nos estar ministrando a palavra o pastor Eliel Martins. O pastor Eliel Martins é pastor presidente do Ministério Adorai, pastor sério, homem trabalhador, e ele estará aqui nos ministrando uma poderosa palavra, que ditamos assim, que é a palavra de Deus, portanto uma palavra poderosa. E eu quero convidar todas as famílias, especialmente da IAD Jotafari, venha, porque nós ouviremos a palavra do Senhor. Traga a sua família, convide filho, convide um parente próximo, convide um amigo. Nós temos algumas restrições com o lugar, mas eu acredito que dá para a gente se comportar aqui, ouvir a palavra com todos os critérios e de alguma maneira ser abençoado pelo Senhor. Vamos finalizar com as bênçãos apostólicas com o nosso companheiro pastor Raul, por favor. A graça é mais do nosso Senhor e Salvador Jesus, em nome de Deus Pai, que a nossa comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, que ouvirem. Amém. Está terminado.